Este vídeo é um oferecimento ao Jung, para raio de maluco. Muitas pessoas chegam até o conhecimento do Jung a partir deste livro aqui, Memórias, Sonhos e Reflexões. Esse livro é considerado por alguns o livro mais importante do Jung, por outros é considerado a sua autobiografia e por outros é considerado o responsável por retardar o conhecimento do pensamento do Jung. E aqui eu quero explorar esse terceiro grupo, que é encabeçado pelo Solon Shamdasani, que é um historiador de Londres, que vem desenvolvendo um trabalho magnífico em História da Psicologia e da Psiquiatria Dinâmica. O Solon Shamdasani ele é também o editor do livro Vermelho. E ele vai se interessar por Carl Gustav Jung, essa coisa linda de Modeuso, e vai tentar esclarecer alguns mal-entendidos que tem em torno da sua figura. E, para começar, vamos por esse tal livro chamado de sua autobiografia. O Solon Shamdasani ele vai fazer uma pesquisa muito bem feita nos manuscritos que nós, pobres mortais, não temos acesso, que estão lá em Zurique e também em Harvard. E o Solon Shamdasani ele vai perceber que os manuscritos eles são bem diferentes do material que foi impresso. E isso vai levá-lo a escrever um artigo chamado Memórias, Sonhos e Omissões, fazendo uma crítica a essa ideia de que esse livro é uma autobiografia do Jung. Ela é uma biografia muito boa, feita pela Aniela Jaffe, mas ela não é uma autobiografia do Jung. E por que é importante a gente fazer essa separação? Porque muitas biografias subsequentes e literaturas secundárias se basearam nesse livro e foi construído uma espécie de lenda junguiana em torno dessas produções, o que dificulta o acesso ao pensamento erudito do Jung. O Shamdasani começa mostrando através de cartas o que o Jung pensava sobre escrever uma autobiografia. Eu vou ler um trecho dessas cartas que ele elenca a respeito da opinião do Jung. O Jung diz numa carta de 1953: sempre tive minhas restrições a uma autobiografia, pois nunca se pode dizer a verdade. Se a gente for sincero ou acredita ser sincero, isso é uma ilusão ou mau gosto. Recentemente fui solicitado por parte de americanos a dar a minha contribuição para uma tentativa de biografia na forma de entrevistas. Eu, pessoalmente, não tenho a mínima vontade de escrever um romance ou um poema sobre esta bizarra experiência chamada vida. A mim, basta tê-la vivido. O Jung vai dizer em outras cartas também que não é a favor dessa autobiografia. E aí, como é que surge então Memórias, Sonhos e Reflexões? Para encurtar a prosa, o Jung ele vai ser pressionado e persuadido por várias pessoas a escrever essa autobiografia. Algumas pessoas vão ter interesse puramente financeiro, de editoria desse livro, que tem tudo para ser um best-seller se ele for escrito pelo Jung. Então, se a gente tiver um livro chamado A Autobiografia de Jung, pá, best-seller. Mas se ele é um livro de memórias do Jung escrito por fulaninho, ciclaninho, as pessoas não vão dar muita importância. Então, essa persuasão, ela acontece e fica a cargo da sua secretária, Aniela Jaffe, fazer a transcrição dessas entrevistas. O Jung confiava muito na Aniela Jaffe, que era sua secretária há bastante tempo. Então,
O projeto consistia no seguinte: a Aniela fazia as perguntas e o Jung respondia e ela fazia as anotações. Mas esse lugar de ser simplesmente a pessoa que faz a transcrição não era muito agradável nem para a própria Aniela Jaffe, que vai dizer em entrevistas que esse não foi o único papel dela nesse projeto, que o Jung falava de uma maneira muito livre, que era circular e que ela teve um papel muito importante de organizar as ideias para que coubessem numa narrativa. Daí a gente já percebe que não temos acesso à forma do Jung construir o seu pensamento, porque isso foi alterado pela Jaffe. A Aniela também disse numa entrevista que o Jung leu todo o manuscrito e aprovou. Isso não é verdade. O Sonam Chandazani vai demonstrar em algumas cartas que o Jung se queixa da forma como ela tratou o texto. Ele até diz que o texto está titiazado, está velificado e que isso não ficou agradável para ele, porque isso não representa a forma dele falar. O Jung era considerado por algumas pessoas como rude, como grosseiro, essa herança camponesa dava essa configuração à forma dele falar e isso não estava aparecendo ali no texto. O Jung também vai mandar uma carta para o seu genro que ele vai dizer o seguinte, isso já bem próximo dele falecer. Na carta ele diz o seguinte: gostaria de agradecer-lhe o interesse em minha chamada autobiografia e dizer-lhe mais uma vez que não considero este livro obra minha, mas expressamente como livro da autoria da senhora Aniela Jaffe. As partes que podem ser consideradas minhas são uma contribuição ao trabalho da senhora Jaffe. O livro aparecerá com o nome dela e não com o meu, pois não se trata de uma autobiografia redigida por mim. Então a gente vai perceber que até o final da sua vida o Jung tinha as suas resistências em relação a essa publicação. E o manuscrito que o Chandazani teve acesso, haviam correções em todos os capítulos, coisas que a Jaffe leva a gente a acreditar que não teve, que estava tudo ali muito bem aprovado pelo Jung. Isso é mentira. Pois bem, o Jung falece e o livro é publicado um ano depois, ou seja, o Jung não viu o trabalho pronto, nem a publicação. Mas, depois que esse livro é publicado, algumas críticas vão ser levantadas. Por exemplo, o Jung não falou da esposa dele, não falou do Breuer, que foi seu tutor no hospital em Zurique. A única pessoa mencionada é Freud. E aí está uma das críticas do Chandazani. O fato de ter menção apenas à figura do Freud corrobora para uma leitura freudocêntrica da psicologia analítica, como se a vida do Jung, como se o Freud fosse a pessoa mais importante da vida do Jung. E não é. O Jung teve figuras extremamente importantes que tinham seus nomes citados em outros capítulos, mas que foram retirados da publicação. Em algumas edições, a minha aqui, por exemplo, ela tem um apêndice que tem um capítulo sobre Flor Noir, sobre William James, tem as cartas que ele trocou com a Emma. Então, aqui a gente já percebe essa deficiência do livro de corroborar para essa leitura freudocêntrica do Jung. Uma outra crítica que o livro recebeu foi por não ter mencionado a Toni Rolfe, que foi o caso extraconjugal que o Jung teve. E há uma série de fofocas e mentiras em torno disso, mas o Chandazani mostra é que tinha sim menção a ela, mas foi por escolha das pessoas envolvidas na edição e na organização que
isso fosse retirado. Nos manuscritos, o Jung fala sobre a importância da Toni Wolff na vida dele, como que começa esse relacionamento, o que é decisivo para ele entender que ele precisava mergulhar naquela relação. Outro burburinho que acontece é que no capítulo do confronto com o inconsciente, o Jung menciona um trecho em que ele ouve a voz de uma paciente dizer que o que ele estava fazendo não era ciência, era arte. E a galera vai fazer uma associação com Sabina Spielmann. Essa ideia de que o Jung estava se referindo a Spielmann, ela vai corroborar também para essa leitura fluidocêntrica, porque a Sabina, ela se tornou uma psicanalista. Isso fica mais evidente naquele filme chamado Um Método Perigoso. E esse filme ele só corroborou para essa leitura e para servir a um projeto psicanalítico de assassinato da reputação do Jung. O rompimento do Jung com Freud, ele se dá por uma mentalidade diferente entre os dois. Freud rejeitava todos os fenômenos parapsicológicos, ele chamava de ocultista e que a psicanálise precisava se proteger de tudo isso. Já o Jung tinha uma mente aberta, ele queria estudar isso, ele queria entender os processos inconscientes envolvidos nesses fenômenos. Isso vai ser extremamente marcante para a cisão da participação do Jung na psicanálise. O Jung ele vai começar a se interessar pela mitologia, ele vai começar a estudar as religiões, a fazer a comparação entre essas figuras. E ele diz, em alguns trechos até, que ele percebeu o consultório dele ser dominado por aquelas figuras mitológicas, por ninfas, por heróis, por deuses. Essas figuras tornaram seus pacientes que ele estava tentando analisar para compreender a estrutura dessas narrativas na psique humana. E quando o Jung vai para esse confronto com o inconsciente, ele vai experimentar esses processos que ele está descobrindo nele mesmo, porque ele achava que era inaceitável que ele dissesse aos seus pacientes para confrontar sem ele ter vivido o processo. E algumas pessoas associam esse confronto com o inconsciente exclusivamente ao rompimento com Freud e que a partir dali ele teve uma psicose e dali surgiu toda a psicologia analítica. Isso é uma mentira, isso é deshistoricizante, porque o Jung ele faz parte de um contexto histórico. E naquela época, na Europa, tinha um movimento espiritualista muito forte acontecendo, tinha médium pipocando em tudo quanto era lugar. E tinham pessoas interessadas em estudar esses fenômenos. Aí vão ter figuras como Flonoy, William James, o próprio Jung. Vão ter figuras que estavam se beneficiando, charlatães que estavam ganhando dinheiro com psicografias. Vão ter figuras, inclusive, que estavam empenhadas em desmascarar, como Rodin, que era um ilusionista que passou boa parte da sua vida desmascarando charlatães nesse período. Esse contexto ele é muito importante para a gente entender a psicologia analítica e a própria psicanálise, que se apresentava como um movimento contrário a essa onda de ocultismo. É nesse período histórico também que vai nascer o espiritismo, que tem uma influência enorme, principalmente aqui no Brasil. Então, esse contexto histórico ele é fundamental para a gente poder compreender, senão a gente cai no erro, como é apontado por Shamdasani, de colocar o Freud e o Jung como homens isolados, fundadores de psicologias, e não é o caso. Esses caras estavam
dentro de um contexto histórico. E você vai entrando em contato com ideias de outros autores e isso vai formulando aquele pensamento. O Jung sempre teve uma honestidade intelectual muito grande de apontar as suas referências. Qualquer livro que você pegue das obras completas, você vai ver referência às ideias. A própria noção de arquétipo não é criação do Jung. Ele faz todo um processo de história sobre o desenvolvimento dessa ideia até chegar a ele e ele fazer a sua elaboração e compreender esse fenômeno e dar o nome de arquétipo e a partir daí o desenvolvimento do inconsciente coletivo. Mas nessa estrutura do Memórias, Sonhos e Reflexões, onde você tem Freud, na sequência você tem um confronto com o inconsciente, isso alimenta essa fantasia de que o Jung rompe com Freud, aí ele tem uma psicose e aí surge a psicologia analítica. Isso ignora, por exemplo, que antes do Jung conhecer o Freud, ele já era um psiquiatra com um nome inclusive muito conhecido e muito promissor dentro da psiquiatria. Ele já estava desenvolvendo algumas ideias a partir do teste de associação de palavras. O Jung estava tendo contato com Pierre Janet, com Breuer. Esse movimento do desenvolvimento da psicologia já estava acontecendo, mas a gente é levado a uma leitura freudocêntrica do Jung, aonde tudo é relacionado à psicanálise. Aí vem a figura da Spielheim, vem a figura do Freud e se ignoram todos esses outros personagens. A partir daí, outras biografias foram sendo produzidas sobre o Jung. E o Sonu Shamdasani, em um outro trabalho intitulado Jung Stripped Bare by His Biographers, ele pega algumas dessas biografias, todas elas usando de referência o Memórias, Sonhos e Reflexões. E tiveram uma ênfase no período chamado de confronto com o inconsciente. A partir dali, elucubrações e fofocas e mentiras das mais absurdas. E a primeira biografia que o Shamdasani aponta é a do Heinrich Ellenberg. O Heinrich Ellenberg, ele fez o seu projeto de pesquisa com um rigor histórico muito admirável. Essa biografia ela não é só sobre o Jung. No seu livro A Descoberta do Inconsciente, que foi recentemente lançado com tradução em português, faz um levantamento da história da psiquiatria dinâmica. E lá tem um capítulo sobre o Jung, que é interessante porque o Ellenberg ele traz uma visão onde o Jung não está atrelado à figura do Freud. A segunda biografia apresentada pelo Shamdasani é a biografia da Barbara Hanna, que o Shamdasani vai considerar como a melhor biografia de todas essas que ele apresenta. A Barbara Hanna, favorável a ela, o fato dela ter convivido com o Jung. Ela foi analisada por ele, depois ela teve um processo de contribuição dentro do clube de Zurich e tudo mais. E que se ali há algumas fofocas, ao menos a gente está tendo acesso a fofocas em primeira mão, de uma pessoa que estava ali perto. E a sua biografia é recheada de situações em que começa com o Jung falou. E isso torna a biografia dela muito mais próxima da sua veracidade. E a Barbara Hanna ela também tem um cuidado de fazer um levantamento histórico sobre a Suíça, sobre o contexto da Alemanha que levanta uma acusação contra o Jung de nazista, e ela traz esse contexto histórico para poder rebater essas críticas e tem uma espécie de rigor
e mais responsabilidade e honestidade com os fatos. Então é uma das melhores biografias do Jung, por ser dessa pessoa que viveu próxima do Jung. Paul Stern publicou uma biografia intitulada Jung, o Profeta Atormentado. Ele publica essa biografia em 1976, uma bibliografia muito mal referenciada, sem notas de rodapé, sem referência, baseada naquele disse-me-disse, e que vai seguir aquela consideração freudocêntrica de que o confronto com o inconsciente foi uma psicose sofrida depois do rompimento com o Freud. E essa forma de olhar segue aquela tentativa de assassinato da reputação. Para o Stern, assim como muitos outros psicanalistas, o Jung era um vidente disfarçado de cientista. Aqui começa toda aquela fantasia do Jung o místico, e que por isso as suas ideias não deveriam levar nenhum crédito. Vincent Brum publica em 1978 a sua biografia Jung, Homem e Mito. Essa biografia se propõe a revelar o mito do Messias semimístico. Brum segue a linha de assassinato de reputação. Ele critica o modelo de psicologia do Jung a partir de uma leitura freudiana das ideias do Jung. Ele esteve com o Jung em 2 situações e entrevistou cerca de umas 30 pessoas para elaborar a sua biografia, mas ele não revela alguns nomes. E a sua leitura freudocêntrica e psicobiográfica, porque ele vai usar a teoria freudiana para analisar a vida do Jung, então não é um relato biográfico, é psicobiográfico. O Brum ele vai fazer uma interpretação dos sonhos e das fantasias que o Jung relata no confronto com o inconsciente a partir de uma perspectiva freudiana. Para essa galera, toda figura que aparecia na fantasia do Jung era o Freud. Então, a fantasia que ele tem de matar o Siegfried em um desses relatos, Siegfried é uma simbologia de Freud, que na verdade ele queria assassinar o Freud, porque ele queria ter o crédito da psicanálise. É esse tipo de interpretação que o Brum segue. Em 1985, Gerhard Wehr publica a sua biografia do Jung. Wehr segue essa mesma linha de análise freudiana, associa Siegfried a Freud e ao fato de ser o nome que Spielheim queria dar ao seu filho, então mantém uma leitura freudocêntrica sem acréscimo de nenhuma novidade e seguindo o Memória, Sonhos e Reflexão acriticamente. Em 1996, Frank McLean publica a sua biografia. McLean segue a mesma linha de Memória, Sonhos e Reflexões e, apesar de ter uma atitude honrosa de dizer que não pretendia ser uma biografia definitiva, na sequência ele diz que não acredita que nada que venha a ser revelado mude a imagem que já se tem construída do Jung. E ele tem uma certa fixação nas relações sexuais do Jung, de que as revelações futuras só vão mostrar o nome das amantes. Eu acho engraçado que é a galera da teoria da sexualidade que projeta no Jung essa fantasia de que ele transava com as suas pacientes. É a ideia sustentada por aquele filme Porqueira do Método Perigoso. McLean, então, mantém a ideia de uma doença neurótica, uma noção, uma ideia limítrofe entre uma neurose e uma psicose vivida por Jung, e com isso
um descrédito total às ideias do Jung. E uma crítica que ele fez nessa biografia, que o Jung não se interessou pela psicologia infantil. Um fato curioso, o Jung ministrou vários seminários sobre análise de sonhos de criança, um calhamaço deste tamanho. No seu desenvolvimento da personalidade, ele passa por alguns processos referentes a essa fase da vida. Então, uma crítica que revela que o autor não conhece da obra. Em 1999, Ronald Rayman publica a sua biografia A Vida de Jung. Rayman foi o primeiro biógrafo que sabia da problemática de memória, sonhos e reflexões, e ele consulta os manuscritos em Harvard, na Contray. O Rayman também vai defender a ideia de um colapso no confronto com o inconsciente. Nada novo de novo. Rayman também vai considerar a fantasia de Siegfried associado à fantasia de Spielheim, colocando de novo o Freud no centro da vida do Jung. E as interpretações do Rayman, elas são tomadas como fatos, parecendo que o Rayman conhecia mais do Jung do que o próprio Jung. A biografia que a gente tem mais detalhada e mais longa do Jung até hoje é a da Deirdre Baer. Baer, assim como Rayman, teve acesso aos protocolos das entrevistas do Memória, Sonhos e Reflexões, entrevistou pessoas que conheciam o Jung como o Bloom e ao longo da sua biografia ela se utiliza desse requisito de uma fonte anônima, o que deixa as coisas muito complicadas para serem checadas. Outras são mais fáceis e o Sonu Chandazani ele vai elencar algumas coisas. Uma afirmação que a Baer faz de que o Jung não usava a hipnose e não acreditava nos poderes dela. O que é uma mentira, porque o Jung relata no volume 1 e no volume 4 sobre algumas situações em que ele usou a hipnose e que ele abandona a hipnose por ser um método que ele não sabia como funcionava. Ele vai chamar até de um método mágico que funciona no escuro. E o Jung vai ser crítico à sugestionabilidade e o seu abandono da hipnose é por uma questão epistemológica. Ou seja, a Baer faz afirmações que a própria obra do Jung desmente. Como apontado pelo Chandazani, a biografia da Baer ela é cheia de equívocos, de afirmações sem sustentações documentais, sem fontes, sem referências, o que torna muito complicado e o que confunde muito as pessoas que estão entrando em contato com Jung a partir dessas biografias. Uma característica distinta da psicologia do Jung foi ter dado atenção para a transformação da personalidade que ele considerava que estava subjacente às práticas religiosas, herméticas, agnósticas e alquímicas. E na época, esses assuntos eles eram considerados ocultista pela influência positivista e behaviorista na psicologia. E pela psicanálise, tudo isso não passava de psicopatologia. Jung teve um interesse por esses assuntos, mas sempre da perspectiva psicológica. Essas associações do Jung com o ocultismo, ela é muito antiga e recentemente ela foi resgatada pelo Richard Noll em 2 livros, Jung, o Culto e o Cristo Ariano. O Richard Noll, seguindo todas aquelas problemáticas em relação a documentos e referências, ele vai defender que o Jung ele estava formando um culto quando surgiu o grupo de psicologia de Zurich.
E ele vai afirmar isso a partir de um texto que ele considerou como o texto de inauguração do clube. E o fato é que esse texto ele não tem autoria. Para que a hipótese do no venha a ser confirmada, aquele texto precisava ser do próprio Jung. Mas algumas tentativas de encontrar a autoria desse texto aponta para Mozart, que é a mesma figura lá daquela história da ânima que eu falei, que algumas pessoas disseram que era Spielheim, mas que as evidências elas levam a crer que o Jung estava falando da Mozart, quando ele falou a respeito do que ele estava fazendo não era ciência, era arte. E por que as evidências levam a crer que era ela? Porque tem um detalhe no manuscrito que não aparece no Memórias, Sonhos e Reflexões, que o Jung dizia que essa voz era de uma paciente holandesa. A única figura holandesa daquele contexto do Jung era Mozart, que o próprio Freud reconhecia como uma atuante no contexto de Zurich. Em uma carta, o Freud diz que o Jung está sendo analisado por Mozart, com quem ele tem um caso. A tara do Freud por tá todo mundo transando com todo mundo. O Richard Snow vai defender essa ideia de que havia esse culto criado em torno do Jung e que o Jung queria ser um Cristo, queria ser endeusado. Algumas cartas, alguns documentos são o suficiente para desconstruir essa hipótese do no, mas isso não é levado em consideração e o no é usado por muitos psicanalistas como uma referência de crítica ao Jung. Bom, queridos, eu espero que esse vídeo contribua para alguns esclarecimentos e que deixe aí um pouquinho a instigação de ir atrás dessas referências e a leitura do Jung pelo próprio Jung, não por terceiros. Infelizmente, ou felizmente, não sei, mas é uma obra que tem uma complexidade e que exige mesmo um refinamento do vocabulário, do conhecimento literário, do conhecimento filosófico para a compreensão de algumas ideias. Mas esse processo de busca de compreensão possibilita esse alargamento do conhecimento de tantas coisas legais. Desde que eu comecei a estudar o Jung, isso me levou a ter acesso a tantas obras de literatura, a necessidade de estudar mitologia comparada, de conhecer as religiões, foi me humanizando, foi desconstruindo diversos preconceitos, que é muito legal você conhecer essas coisas através de um outro autor. Então, vençam esse medo inicial da dificuldade dos textos e se disponham a conhecer um universo muito rico. A obra do Jung, ela foi traduzida para o português e publicada pela editora Vozes em 18 volumes e um volume com um índice geral. No total, se eu não me engano, são 35 livros, com todo esse processo de desenvolvimento do pensamento do Jung. A gente tem ali nos primeiros volumes os experimentos psiquiátricos, experimentais, a psicogênese das doenças mentais, aquele período ali em que ele estava no Burgoslik, desenvolvendo o teste, desenvolvendo suas ideias a partir do teste de associação de palavras. Depois tem os escritos desse período de colaboração com Freud, com a psicanálise. Depois, longos volumes sobre a elaboração dos conceitos que ele utiliza.
E mais para o final da obra tem o material produzido a partir da pesquisa com a alquimia e alguns textos sobre a psicoterapia. É um material riquíssimo, que é necessário tempo, é grande, é assustador, mas aos poucos dá para ir digerindo e ampliando todo esse arcabouço de conhecimento. Eu espero que isso inspire e quem quiser continuar aí sabendo mais sobre Jung, fica aqui